Boa tarde, galera. Eu sou o Luiz, bem-vindos ao meu canal. E hoje eu vou ler e falar sobre o livro Minha Incrível Viagem ao Mundo Perdido dos Dinossauros para vocês. Chirosterinotes. Era maior que um humano adulto, mas proporcionalmente pesava menos que o homem médio, devido à sua construção esbelta e elegante. Seus membros eram geralmente longos e esguios, e essa característica resultou em seu nome, que significa mão estreita. Mas não se deixe enganar pela forma esbelta de Chirosterinotes. Esse dinossauro podia se mover muito rapidamente e atacar a presa antes que ela notasse o perigo. Era principalmente carnívoro, mas também pode ter sido onívoro e andava ereto sobre duas pernas. O focinho era longo e afilado e tinha 3 dedos finos com garras em cada pata dianteira. O dedo médio era mais longo que os outros 2, e as patas dianteiras com 3 dedos eram adequadas para pegar peixes. E sua dieta consistia basicamente em peixes, lagartos e ovos. E tinha cerca de 3 metros de altura e pesava em torno de 110 quilos. Nossa, gente, que da hora! Saiba mais. Este dinossauro, que não voava, era emplumado e não tinha dentes, mas possuía um bico semelhante ao do papagaio. Tinha 3 garras finas nos dedos de cada pata dianteira. Puxa, que da hora, né, gente? E possuía uma crista alta e arredondada no topo da cabeça. E habitava na América do Norte. Nossa, gente, que da hora, hein? Show! Tô vendo a imagem aqui. Legal, né? Desungaleriopithecus. Era um pterossauro com asas de 3 metros de largura e tinha uma crista óssea incomum ao longo de seu focinho, além de mandíbulas longas, estreitas e curvas com a ponta pontiaguda. A crista podia agir como um leme durante o voo e possuía dentes chatos na parte de trás da mandíbula, provavelmente para esmagar as conchas de suas presas, e tinha a estrutura leve com ossos ocos, pescoço longo e curvo, crânio longo e corpo pequeno, além de cérebro grande e boa visão. O Desungaripterus viveu durante o primeiro período do Cretáceo Inferior na China, onde os primeiros fósseis foram encontrados. Suas asas eram descobertas por uma membrana de corpo, membrana de couro, e distinguia-se por 2 orifícios na parte superior traseira do crânio e dois orifícios atrás dos olhos. Era um dinossauro carnívoro. Sua cabeça e pescoço mediam juntos 1 metro de comprimento. E saiba mais. Este dinossauro tinha asas grandes e leves, e as garras deste dinossauro projetavam-se de 2 outros dedos, e suas asas eram cobertas por uma membrana coriácea e possui uma crista ao longo de seu focinho. Suas asas mediam 3 metros e não tinha dentes na parte frontal de sua mandíbula, e seus fósseis foram encontrados na China, aliás. Que da hora, né, gente? Puxa. Falcarius era um membro dos pterosauros. Este dinossauro, emplumado com quadris semelhantes aos pássaros, era considerado o mais estranho já descoberto. Até recentemente, os paleontólogos discutiam sobre onde ele se encaixava na árvore evolutiva. A princípio considerado por uma tartaruga marinha, gigante durante anos, foi tido como um dinossauro saurópode de pescoço comprido. Na última década, os paleontólogos entenderam que os pterossauros evoluíram de um grupo de dinossauros semelhantes a raptores. Falcarius é o
pterosauros mais primitivos descobertos e mostra inequivocamente que o grupo evoluiu de ancestrais parecidos como Velociraptor, unidos em 2005. Seu nome vem da palavra foice que os paleontólogos usaram para descrever suas pesadas patas dianteiras com garras. Era um animal herbívoro e bípede, e tinha cerca de 4 metros de comprimento e pesava em torno de 100 quilos. E saiba mais, sua longa cauda o ajudava a se equilibrar, e suas patas traseiras eram mais fortes que as frontais, e tinha dentes em forma de folha, e possuía um pescoço longo e tinha garras afiadas, e as mandíbulas deste dinossauro tinham dentes em forma de folha, e foi descoberto em 1999 por Rance Waker. Que da hora, né, gente? Puxa. Gigantoraptor. Como o nome diz, é um gênero de dinossauro oviraptorsauro, gigante que viveu cerca de 85 milhões de anos atrás, durante o fim do período Cretáceo. A dieta do Gigantoraptor permanece desconhecida, pois mostra características herbívoras e carnívoras como garras afiadas e possuía patas traseiras com proporções que permitiam movimentação rápida e garras grandes, combinação que não costumava ser encontrada em herbívoros desse porte. Era 35 vezes maior do que provavelmente próximo Caudipectores, com 8 metros de comprimento e cerca de 2 toneladas. É quase 3 vezes mais longo e muito mais pesado que o maior oviraptorsauro conhecido até então, o Citipati. Suas penas serviam para a exibição e não para o voo ou isolamento. Era um dinossauro onívoro. Puxa, e saiba mais. Este dinossauro tinha uma cauda curta para se equilibrar e era coberto por penas e possuía um bico de tartaruga sem dentes e tinha braços emplumados. Suas garras eram afiadas e não tinha dentes, mas era um dinossauro bicudo, e a maioria dos gigantoraptors vivia em planícies da Ásia Central. Microraptor é um gênero de pequeno dinossauro dromeossaurídeo. Cerca de 2 dúzias de fósseis bem preservados foram recuperados em Liaoning, na China. Ele viveu no início da formação de Jiufotang do Cretáceo. O Microraptor tinha longas penas que formavam superfícies semelhantes às asas dos braços e na cauda e também nas pernas. Quando adulto, tinha em torno de 80 centímetros. Pequeno, e foi um dos primeiros dinossauros não aviários descobertos com impressões de penas e traseiras também. Era asas estabilizadas, conhecidas ostentamente por longas penas de voo em suas patas traseiras, bem como seus antebraços e patas dianteiras. E o nome Microraptor significa pequeno ladrão. Estava entre os menores dinossauros conhecidos, pesando até 1 quilo. E saiba mais. As longas penas nas pernas do Microraptor eram verdadeiras penas de voo. Tinha penas nas longas pontas de sua longa cauda óssea. Nossa, gente, que da hora. E possuía 2 conjuntos de asas, tanto nas patas dianteiras quanto nas patas traseiras. E era um bico sem dentes. E tinha garras em forma de foice no segundo dedo de cada pata traseira. Nossa, puxa. E o Microraptor ocasionalmente devorava peixes e tinha um leque em forma de diamante em sua cauda. Nossa, gente, que da hora, hein? Puxa. Tô vendo a imagem aqui do Microraptor, que legal, né? Show.
Ornictomimus era um dinossauro parecido com um avestruz com bico descentado e córneo, cabeça pequena, olhos grandes e um cérebro relativamente grande, pescoço longo, cauda comprida, pernas longas e ossos ocos. Tinha cerca de 4,5 a 6 metros de comprimento e em torno de 2,5 metros de altura. Quase metade de seu comprimento era de pescoço e cauda. Tinha braços curtos com 3 dedos, com garras em cada pata dianteira e pernas longas com 3 dedos, com garras em cada pata traseira. A longa cauda agia como contrapeso e estabilizador durante as curvas rápidas e viveu no fim do período Cretáceo, cerca de 76 a 65 milhões de anos atrás. E o onívoro comia matéria vegetal e animal, incluindo insetos, répteis, mamíferos, ovos, frutas e folhas. Era ágil e provavelmente corria tão rápido quanto um avestruz. E seus fósseis foram encontrados na América do Norte e na Mongólia. Foi um dos dinossauros mais inteligentes. Saiba mais. Sua cauda longa servia como contrapeso e como estabilizador durante voltas rápidas. E tinha um cérebro proporcionalmente grande para sua cabeça. Seu pescoço era longo e andava sobre duas patas. E tinha dedos delgados e longos. Nossa, puxa! E este dinossauro tinha grandes olhos, cérebro e olhos. E foi nomeado em 1890 por Ornell Carmack. Que da hora, né, gente? Show, né? Protarchaopecteres é um gênero terópode emplumado do tamanho de um peru. Era um dinossauro carnívoro emplumado que datava do final do período Jurássico até talvez o início do período. Foi encontrado cerca de 121 a 35 milhões de anos atrás. Seu fóssil foi encontrado perto do Yangshin, província de Liaoning, na China, em sedimentos de um antigo leito de lago. O Protarchaopecteres é mais primitivo que o Archaeopteryx, é a ave mais antiga conhecida, viu na era Aptiana do Cretáceo Inferior, com cerca de Archaeopteryx, e tinha apenas bem desenvolvidas e quase aves, que se estendiam pela cauda curta e atarrancada, e suas patas dianteiras eram longas e delgadas, e tinham 3 dedos com garras afiadas e curvas, tinham ossos ocos. Suas penas eram simétricas, o que indicava que não voava. O seu nome Protarchaopecteres significa primeira asa antiga, e seus ossos foram descobertos em 1991 também. Saiba mais. A cauda o ajudava a manter o equilíbrio do corpo. Suas pernas o ajudavam a correr rápido. E seu pescoço era fino e possuía um bico com dentes e tinha penas que cobriam seus braços curtos. Era um terópode emplumado do tamanho de um peru. Esta espécie viveu na China. Nossa, gente, que da hora, hein? Show, né? E para finalizar, meus amores, teremos o dinossauro Unenlanja aqui. Foi o dinossauro mais parecido com um pássaro já descoberto. Esta espécie, que viveu há cerca de 90 milhões de anos, era um carnívoro com cerca de 120 metros de altura e 2,10 metros de comprimento, e era incapaz de voar. É do tamanho de um avestruz, mas com a forma de um velociraptor. Tinha
até braços projetados de tal forma que podiam bater como as asas de um pássaro. Ele tinha bupes apontado para trás, muito profundo, e parece que seu ombro foi projetado para permitir o movimento de agitação, e tinha uma estrutura de ombro que permitia que seus braços curtos se movessem para frente, para trás, para dentro, para cima e para baixo. Esse movimento de bater não era usado para voar, porque seus braços semelhantes a asas eram muito curtos para suportar seu peso. O formato do ombro e do braço dão evidências relacionadas à origem do voo. Nossa, gente! E tinha 1,20 metros de altura e 2,10 metros de comprimento. Devido ao seu tamanho, provavelmente era muito grande para voar. Nossa, gente, que da hora, hein? Saiba mais. Possui uma cauda emplumada e penas eram longas. Possuía cauda emplumada e tinha articulação nos ombros, e possuía braços semelhantes a asas curtas para suportar seu peso, e tinha garras como casco. E sua cabeça era longa e estreita. Nossa, gente, que da hora, hein? Puxa. E as pernas eram longas e finas. E tinha o tamanho de avestruz, mas a forma era de um velociraptor. E podia agarrar as presas com suas garras. Nossa, gente, que da hora, hein? Bem, galera, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, compartilhe e divulgue o vídeo. Deus abençoe, deixa o like para me dar uma força.